Em novembro, o governo de Minas Gerais protocolou na Assembleia Legislativa do Estado os processos de privatização de CEMIG e Copasa, ambas empresas do setor de energia e de saneamento do Estado de Minas Gerais. E a partir de agora você vai entender o que o governo quer com esses processos e qual o benefício para as empresas e para os investidores. E para falar desse assunto hoje, está aqui comigo o Daniel Travitsky, que é especialista da Safra Corretora. Tudo bem, Daniel? Como é que você está? Tudo bem, Thiago. Feliz de estar aqui. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite para fazer uma análise desse processo de privatização que a gente espera dessas duas empresas. Bom, vamos começar aqui nosso Safra Insights já perguntando de maneira direta, né? O que o governo de Minas Gerais quer com a privatização tanto da CEMIG quanto da Copasa, né? Quais são os objetivos? O que é esse processo exatamente de privatização de ambas as empresas? O objetivo principal aqui do governo é aumentar a eficiência e melhorar os serviços dessas duas empresas através do processo de privatização. Pegar o exemplo da Copasa aqui, acho que é o mais claro. Vamos lembrar que a Copasa é uma empresa de saneamento básico. O Brasil e a Copasa não têm o serviço de saneamento básico universalizado no país. A gente teve em 2020 uma aprovação do Marco Legal do Saneamento Básico que obriga as empresas e os estados a universalizarem esse serviço. Então, a privatização ela acaba sendo uma ferramenta, uma forma de você acelerar esse processo de universalização. E essa universalização, ela está sendo feita em outros estados e com outras empresas de saneamento básico. Por exemplo, acho que um exemplo mais claro aqui é a Sabesp, que foi privatizada justamente para que esse objetivo seja atingido. No caso da CEMIG, o objetivo principal é você melhorar o serviço de atendimento de energia elétrica, empresa de energia elétrica CEMIG, a um custo menor, mais eficiente, que onere menos o Estado de Minas Gerais, e você dê aqui mais celeridade a esse processo. Lembrando que a CEMIG ela acaba sendo aqui a única empresa listada em bolsa ainda controlada pelo Estado, no caso aqui o Estado de Minas Gerais. A Copel, que era controlada pelo Estado do Paraná, foi privatizada, e a Eletrobras, que é a maior empresa de energia elétrica, também foi privatizada até antes da Copel. Então acaba que a CEMIG ela acaba ficando como a única empresa aqui controlada pelo Estado, ainda com um nível de eficiência, quando a gente compara essas empresas, com um nível de eficiência menor do que essas empresas pares. Tá certo? Bom, e a gente está falando aqui de um processo que envolve política, claro. Então são empresas públicas, né, estatais hoje e cujos processos vão ter que rodar na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, existe um contexto político por trás disso? Como que a gente enxerga hoje os processos, né, essa caminhada dos processos? Eles devem, de fato, acontecer com o contexto que tem lá hoje? Esse processo de privatização, ele realmente, como você falou, ele passa pela aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E vamos só dar um contexto anterior. O governo de Minas Gerais, ele tem o objetivo de privatizar essas empresas desde o começo do mandato. Então ele teve alguns ensaios ali, tentativas, né, sondagens para ver se haveria ali, né, ambiente para aprovação desses projetos. Nunca houve, de fato, uma entrega de um projeto formal pelo governo de Minas Gerais para a Assembleia Legislativa, porque a leitura era que não teria ambiente para fazer essa aprovação. Lembra também que você tem dois tipos de aprovações aqui que precisariam ser feitas. A primeira é a aprovação do projeto de lei que permita, de fato, que essas empresas sejam privatizadas. Aprovação de um projeto de lei precisa de maioria simples na aprovação na votação da Assembleia Legislativa, a maioria simples de 50% mais um dos votos. Mas a legislação de Minas obriga também a realização de um referendo popular para que esses projetos de lei passem e essas empresas mudem de controle. Nesse caso, para você evitar que tenha esse referendo popular, você também precisa de aprovação de uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para que altere essa cláusula da legislação de Minas. E para esse tipo de aprovação, você precisa de 3/5, então, aí, dos deputados da Assembleia, ou seja, mais difícil de você fazer esse tipo de aprovação. Hoje, o governo ele não tem os votos necessários, né, os 3/5. A
Assembleia Legislativa hoje é composta por 77 deputados, o governo ele tem 31, né, e para aprovar ele precisa de 46. Então precisa aí ainda de 15 deputados adicionais votando a favor desse projeto da PEC para que você de fato consiga aprovar isso. Certo? Então tem um caminho aí que não é muito simples, é cheio de cascalhos para o governo conseguir realmente essa aprovação, né? Então, De fato, é um processo político não tão simples aqui para o governo, ele vai precisar de muita negociação para conseguir aprovar isso. bom, e no caso de aprovação desse processo, né, já imaginando, projetando que essas privatizações elas saiam, qual é a oportunidade que os investidores, né, que inclusive estão nos acompanhando, têm com a privatização, inclusive, das duas empresas, né, tanto para a CEMIG quanto para a Copasa? Do ponto de vista de valuation, ambas empresas tendem a se beneficiar muito desse processo de privatização. Então, se a gente pegar, por exemplo, o caso da Copasa, né, a Copasa hoje, no nosso preço-alvo oficial de R$ 27,20, a gente está avaliando a empresa nos níveis de eficiência operacional que ela consegue entregar, no máximo, continuando estatal, mas conseguindo fazer um bom trabalho. Se ela é privatizada, então ela consegue aí operar num nível de eficiência muito mais alto e a gente poderia vê-la negociando nos mesmos níveis que a Sabesp vai negociar, né, de acordo com as nossas estimativas, no futuro. Uhum. No caso da CEMIG, a gente também poderia ver ela negociando a múltiplos parecido com os múltiplos de mercado, né, e aí lembra que a CEMIG ela tem várias frentes operacionais, vários segmentos, ela opera tanto na distribuição, na geração, na transmissão, na comercialização de energia. Todos esses segmentos poderiam ser negociados aos múltiplos de mercado, também daria aí uma valorização potencial. Bom, aí perguntando agora sobre exatamente o processo, né? Agora a gente falou da oportunidade para os investidores, das empresas não serem mais 100% controladas pelo Estado, mas dentro das propostas que foram colocadas aí tanto para a CEMIG, né, quanto para a Copasa, a gente fica de olho em alguns detalhezinhos, né? Então eu já te pergunto principalmente aí no caso da CEMIG, onde o governo de Minas pretende ter o Golden Share. Então, aquela fatia, né, aquele poder de veto em algumas decisões ali sobre a empresa. Então, que você explicasse para a gente, esse Golden Share ele tem um potencial de trazer algum ruído nesse processo, algum ruído para os investidores, né? Golden Share é aquela coisa que a gente sempre fica de olho em qualquer empresa que ainda tem participação do governo em cima, né? Como que a gente avalia isso, então? Pois é, a Golden Share, ela é uma ação com direitos especiais que, em geral, nesses últimos processos de privatização que a gente acompanhou, né, que eu até citei aqui, Eletrobras, Copel e Sabesp, todos eles tiveram a existência da Golden Share, e essa Golden Share ela dá alguns direitos exclusivos para quem detém, no caso o governo vai deter. Em geral, né, e olhando para o histórico, essa Golden Share ela dá alguns poderes muito específicos, como, por exemplo, veto na mudança do nome da empresa, veto na mudança na localização da sede da companhia, ah, veto, por exemplo, talvez esse mais relevante, no limite de voto máximo de cada acionista. Então, nesses dois processos aqui, nesses dois projetos de privatização, também está incluso uma limitação máxima de voto para cada acionista que vai fazer parte da governança futura da companhia. Nesse caso, esse limite é de 20%, então cada acionista individualmente poderá ter no máximo 20% de acordo com o projeto inicial, né, e o governo, ele tem aí, no caso da Golden Share, o poder de vetar que um acionista individualmente detenha mais do que essa limitação que já está colocada no projeto. São alguns direitos que a meu ver, esses direitos não atrapalham de fato, ou não dão poderes para o governo de interferir de fato no futuro da empresa, mas que dão algum conforto do ponto de vista político para aprovação desse tipo de projeto. Tá certo. Bom, aí perguntando mais agora sobre CEMIG, né? Como que esse processo de privatização da empresa pode beneficiar, ou na verdade assim, né? Ela também ela vai ser alguma coisa, ela é alguma coisa mandatória para que a empresa consiga absorver benefícios da abertura do mercado de energia, que a gente já vem debatendo isso, né, há algum tempo, a gente vem acompanhando essa questão, inclusive em algumas produções que a gente tem aqui no banco, né, com os especialistas que cobrem o setor de energia, a gente já debateu isso. Então, de algum jeito, a CEMIG, com todo esse processo,
se beneficia de alguma forma lá na frente da abertura desse mercado ou não faz diferença também de forma efetiva na operação da companhia? A privatização, basicamente, ela dá maior agilidade, maior eficiência nos projetos e nos processos da empresa. Então, qualquer iniciativa que a empresa tenha, se ela for gerida por um ente privado, provavelmente ela será mais eficiente e mais ágil. A CEMIG, ela já participa do mercado de livre de energia através do seu braço de geração e também através do seu braço de comercialização. E ela tem aqui na gestão dessa participação um controlador que é o governo do estado de Minas Gerais. Existem algumas obrigatoriedades que qualquer empresa controlada pelo estado estatal ela precisa passar, e isso de fato pode tornar uma negociação com o fornecedor mais cara ou mais demorada. Isso pode trazer algumas amarras do ponto de vista de gestão de pessoal, em que você não pode, né, você tem algumas limitações para trocar pessoal, para atualizar a sua equipe. Então, a privatização ela dá mais celeridade nesse sentido de gestão. Então, a participação que a CEMIG já participa desses mercados, ela seria uma participação mais eficiente, tal como, por exemplo, a gente tem visto na própria Eletrobras participando do mercado livre de energia, comercializando a sua energia de uma forma hoje, né, tendo uma gestão privada muito mais racional do que a gente do que a gente via no passado. Então, na CEMIG eu espero que aconteça alguma coisa similar nesse sentido. Tá certo. Bom, e agora eu pergunto também do outro lado, né, para a Copasa, que é de saneamento. A gente, inclusive, falou, né, há alguns meses aqui, você também veio aqui como nosso convidado, né, aqui do nosso núcleo aqui de produção de conteúdo do banco, para falar sobre o marco legal de saneamento. Então, te pergunto, mais ou menos na linha do que eu perguntei para a CEMIG agora, né, esse processo de privatização da Copasa, traz algum benefício nesse sentido para cumprir metas, né, do marco legal de saneamento? Tem alguma coisa conectada com esse marco que a privatização vai fazer a empresa alcançar lá na frente? No caso da Copasa, eu vejo isso até de uma forma mais clara. Se a gente comparar aqui o que aconteceu com a Sabesp e o que aconteceu com outras empresas de saneamento no Brasil, a privatização ela realmente atualizou os contratos e deu incentivo no sentido de penalizar as empresas caso elas não cumpram as metas de universalização de uma forma muito clara e muito objetiva. E não é à toa, né, que a aprovação do marco ela foi um fator assim, muito importante para ajudar realmente a gente fechar esse gap de universalização que temos no Brasil. Hoje ainda, cerca de 50 a 60% dos brasileiros não têm atendimento adequado de esgoto no país. Então, fechar este gap foi a ideia inicial do marco legal do saneamento, e a privatização ela dá ferramenta para que as empresas possam ser cobradas de fato e colocadas as penalidades adequadas para que as empresas façam os investimentos necessários. Tendo uma gestão privada por trás, isso dá de fato, a ferramenta da eficiência e do desenvolvimento do investimento necessário para você fazer o trabalho que é universalizar o serviço. Então, no caso da Copasa, eu espero que essa privatização ela realmente ajude a empresa a fechar os gaps de universalização que existem, não são pequenos, em Minas Gerais, tal como a gente está vendo acontecer na Sabesp, tal como a gente está vendo no Rio de Janeiro e outros estados e de outras regiões do Brasil também. Bom, e para a gente fechar, né, Daniel, aqui nossa análise sobre esses processos, a gente já falou aqui mais para o começo que existe um contexto político por trás disso, natural, né? São processos que vão correr lá na Assembleia Legislativa do Estado. Mas pela experiência que a gente teve aí com outras empresas, até que você mencionou, né, Sabesp, no Paraná também, uma vez que se tenha ali a força política, o apoio político para tal, a gente deve ver esses processos caminhando por quanto tempo e existe uma expectativa, uma perspectiva de quando eles devem ser encerrados, devem finalizar? Hoje é mais difícil para a gente falar sobre expectativa de conclusão desses projetos, porque é um projeto que passa por uma negociação política e a gente sabe que o tempo político ele é difícil de prever, principalmente no Brasil, no estado de Minas Gerais não é diferente. Eh, Dado que o estado de Minas Gerais
colocou esta proposta, a gente pode imaginar de que eles estão hoje talvez mais confiantes do que eles estavam no passado, no sentido de aprovar esse projeto. Como a gente já colocou aqui, existe uma negociação a ser feita, o Estado de Minas Gerais não tem a maioria necessária para fazer as aprovações que precisam ser feitas para privatizar, e é difícil hoje a gente dizer quando isso vai ser feito. A gente tem aqui o ano de 2025 inteiro para que essa discussão aconteça, e em 2026 a gente tem a eleição geral, eleição presidencial e estadual, onde ali você acaba ficando talvez a discussão um pouco mais desafiadora, porque você tem outras discussões que vão acontecer em paralelo, né, motivadas pelas eleições. A vantagem da discussão nesse momento é que a gente acabou de passar pelo processo de eleição municipal e, no caso da Copasa, por exemplo, a negociação dos contratos ela acontece muito com relação a cada município. Cada município tem o poder de voto aqui e a concordância com relação ao processo de privatização é importante de cada município. No caso, por exemplo, de Belo Horizonte, um município super relevante para Minas Gerais, a concordância desse município ela é fundamental para que esse processo ele vá para frente. Como a gente acabou de ter a eleição municipal, este tema ele sai da frente, abre espaço eventualmente para uma negociação um pouco mais direta desse processo olhando para 2025. Perfeito. Daniel, acho que a gente fez uma análise muito boa aqui desses dois processos, né, sobre essas empresas aqui. Então, agradeço sua participação, obrigado por todo o contexto e sinta-se convidado a voltar, né, novamente, então voltar mais uma vez aqui quando você tiver também aí novidades desse setor, principalmente que você cobre dos setores, né, energia e também de saneamento. Obrigado, viu? Obrigado a você, Thiago, pelo convite, estou à disposição quando precisar. Beleza. E agradeço sempre a você que está conosco aqui nas produções do Banco Safra, nessas nossas análises do Safra Insights. Para não perder mais nenhum conteúdo que a gente produz aqui, nenhuma das análises, nenhuma das revisões de projeções que temos no banco, é só ativar o sininho que está aqui no cantinho da tela e você vai ficar por dentro de tudo que está aqui no YouTube. Lembrando que também estamos no Instagram e no LinkedIn com conteúdos específicos para essas redes, tá certo? Então, obrigado, um abraço e até o próximo Safra Insights.